cidade, das pessoas da cidade, reduzirem o covidômetro, mudar lá de gravíssimo para grave, assim que outra cidade de Angelina, que pensa, hein? Assim que mudar a condição lá no covidômetro, a gente volta a reunir de novo. Esperamos que isso seja em breve, né? A gente não acredita que vai ser um período muito longo, Tá mas a bom, gente hein? não tem bola de cristal, a gente não vai fazer nada. Então, é, só lembrando isso, né? Esse tempo aí não é para retroceder, sim para estar orando mais, para estar lendo mais, para estar encorajando outras pessoas, não é? A gente vai transmitir lá da igreja o culto no horário normal, à noite, às 19 horas. Não vai ter um culto transmitido de manhã, apenas à noite. E o resto eu falo depois. Tá bom, galera? Passo para os outros, vocês que já ouviram o que eu falei agora, e a gente vai ah, informando qualquer alteração. Aí, Angelina, tá frio? Nossa terra deve estar frio, né? Bem que a Angelina tá logo no comecinho ali do lado de Rancho Queimado. Tá certo. É, vamos orar, galera? Vamos ter um tempo de oração aí, pedir para Deus abençoar a gente com a palavra, abençoar o Natan com a revelação, que a gente possa viver aquilo que Deus chamou a gente para viver. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo na sua presença, o tempo que a gente separa para a gente te ouvir através do irmão, ter comunhão juntos, aprender mais da sua palavra, usufruir da graça, do dom que o Senhor derramou sobre a vida do nosso irmão. A tua palavra diz, Deus, que esses dons têm um propósito de edificação dos santos para o desempenho do serviço, então que a gente possa ser edificado até que cheguemos à estatura de glória de Jesus. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, pedimos que o Senhor use o teu filho nessa noite, que cada um de nós possa receber a palavra e viver tudo aquilo que o Senhor chamou para que a gente vivesse. Nos instrui, nos corrige, nos encoraja, nos capacita a viver tudo o que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Nós entregamos esse tempo na sua mão, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pastor. Agora contigo aí. Amém. Então vamos. Deus abençoe. Amém. Oi, pastora. Bom, deixa eu expulsar você da sala aqui, tá bom? Bom, a gente tem conversado muito a respeito do capítulo 12 de Apocalipse e hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos fazer vamos olhar para o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos olhar um pouquinho para o mundo como ele está hoje. O pastor Beto falou a respeito do que está acontecendo em Florianópolis, que voltou a ter essa onda, né, que a gente não consegue ter certeza do que está acontecendo exatamente. A gente sabe que esse vírus, numas pessoas bate na testa e cai, nos outros bate na testa e mata, em outros deixa doente. Então, enfim, a gente não sabe até que ponto que é verdade o que é mentira. Então, de uma forma geral, o que a gente está vendo hoje no mundo é o que está escrito lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que eu quero que você guarde essa palavra. Eu me demito. Eu quero que você guarde essa palavra, que você vá lá e leia, e principalmente que você entenda o que está escrito aí em Tessalonicenses, quando fala assim que a apostasia, ela justamente vai preceder a volta de Jesus. E quando a gente fala a respeito de apostasia, a gente está falando do reinado da mentira, que é o que a gente está vendo hoje acontecer. Hoje, a gente sabe muito bem que boa parte das coisas que a gente tem vivido hoje é mentira. É mentira. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo coisas estranhas, né? Coisas malucas no mundo inteiro e ao nosso redor também, a gente sabe que a mentira, ela aconteceu de uma forma assim, foi instantâneo que aconteceu. Se você abrir lá no capítulo 2 de Tessalonicenses, vai falar o seguinte, lá Paulo falando aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: ora, irmãos,
rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, sem que antes venha o reino da mentira, sem que antes venha a mentira numa escala mundo, como é que está acontecendo agora. Porque como que pode, sendo que nós não temos um governo mundial, como que pode o mundo inteiro ter se submetido à situação que a gente está vivendo? E Paulo continua falando o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E ele vai explicando: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. E você pode lembrar que Paulo está descrevendo o que vai acontecer nos últimos dias, mas que hoje nós ainda não temos o templo em Jerusalém, que vai ser construído, e é nele que o filho do diabo, né, o anticristo, ele vai sentar. E lá ele continua dizendo o seguinte: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da iniquidade opera, e somente um existe agora que resiste até que seja retirado do meio. O que ele está falando aqui é que a apostasia é um aviso, mas que o anticristo ele só vai se manifestar quando for retirado a restrição que existe para que ele atue. E essa restrição, Paulo fala assim: olha, você já sabe o que é o que detém, mas que vai chegar o momento em que vai haver uma manifestação disso, do iníquo, só que antes disso, aquele que o resiste, ou seja, o restritor, aquele que restringe a atuação do diabo, ele vai ser tirado. Porque você veja bem, olha a baderna que está o nosso planetinha azul, né? E é todo lugar, não é só no Brasil, não é só na Inglaterra, na França, não é só, é em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe um governo mundial, mas existe uma sintonia mundial com tudo que está acontecendo. Agora você imagina se não houvesse ninguém querendo buscar a verdade, ninguém querendo restringir a atuação do diabo, ninguém querendo assim resolver o problema. Imagina como que seria. O mundo iria caminhar a passos largos, mais largos ainda, na direção da destruição. Porque hoje o que nós estamos vendo ao nosso redor é uma tentativa, e que vai dar certo, sinto muito dizer, de destruição da civilização. Agora veja, não estou falando isso para que a gente tenha medo, porque a Bíblia fala que de uma forma ou de outra nós vamos ser protegidos. E diz o seguinte, em 2 Tessalonicenses, no versículo 8: e então, quando aquele que o resiste for retirado, né? E então será manifestado o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, portanto, Deus enviará a operação do erro, aqui continua falando da apostasia, para que acreditem na mentira. É muito fácil você ver que as pessoas acreditam na mentira. Ninguém consegue provar que a máscara funciona, mas nós temos que usar, é uma ordem do governo, e nós temos a obrigação, como cristãos, de honrar o rei, ou seja, a gente cumpre as leis, as determinações dos nossos governantes, tá? E, continuando no 11, ele diz: e portanto, Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja, tem gente que tem prazer em afrontar a Deus.
incrível, inacreditável. É difícil acreditar que alguém possa querer afrontar a Deus. Mas o espírito de rebeldia é isso, é a afronta a Deus. E ele continua dizendo, para que sejam condenados todos os que creram na verdade, não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus escolhido desde o princípio. Veja, não é que um belo dia você achou que Deus era bacana e resolveu acreditar que Deus, né? Você resolveu assim, falou, vou dar uma chance para Deus me salvar porque eu sou um cara bacana. Não foi isso que aconteceu, não. Deus escolheu você desde a eternidade. Deus escolheu você desde a eternidade. Tá? E continuando, ele fala o seguinte, vou lembrando. Mas devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus ter escolhido você desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que, irmãos, estáis firmes e retende o que você aprendeu, seja por palavra, ou seja, através das epístolas que Paulo escreveu. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos console em toda boa palavra e obra. Voltando naquilo que a gente tem dito nos últimos dias, lembra que você não vive pelo medo. O Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é a pregação da fé, é a pregação do amor. E o verdadeiro amor lança fora o medo. E a gente é bombardeado o tempo todo com medo, 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 se proteja, fica em casa, separa, não olha, faz, acontece, usa máscara e não anda junto, não leva o cachorro para passear e por aí afora. Ora, certamente isso é uma determinação dos governantes, mas a gente não tem certeza de que isso é verdade. Nós não conseguimos ter a certeza. Porque a gente não sabe se isso funciona. A gente não sabe se essas regras são úteis. A gente não sabe até que ponto que esse vírus funciona. Ele parece ser uma arma mesmo, porque em algumas pessoas ele bate na testa e não acontece nada. Em outras pessoas o cara vai para a UTI e em outros casos ainda morre. Então, o que nós estamos vendo acontecer? À luz das escrituras, independente desse vírus, à luz das escrituras, o que nós estamos vendo acontecer em escala mundial? Nós estamos vendo acontecer a apostasia, o reino da mentira. Tá? Eu posso dizer para você, se você estiver assistindo, né, acompanhando o que está acontecendo lá nas eleições americanas, e veja, os Estados Unidos não é citado na palavra de Deus. O que está acontecendo lá que serve de termômetro? O presidente americano, ele honrou Israel, né, como nunca antes nenhum outro presidente fez isso. E se a gente partir do princípio que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, o presidente ele tem feito uma coisa que traria bênção para os Estados Unidos, né? O marido está com Covid ou não. Pois é, ninguém consegue entender essas coisas. Ninguém consegue entender, né? Eu, por exemplo, eu tenho um amigo com quem eu trabalho lá na empresa lá em Itumbiara, e ele chegou em mim e falou assim, minha mulher está com Covid, o que eu faço? Ele continuou trabalhando, porque ele não teve nada, nem sintoma, nem nada, nem fez cócega, né? Pois é. Então, é a mesma coisa que a gente vê acontecer. A gente não sabe, a gente não consegue saber o que está acontecendo, mas nós sabemos uma coisa. Sem que haja uma determinação mundial, está todo mundo seguindo a mesma cartilha. E, junto com isso, as pessoas estão se levantando contra a fé. Tem gente queimando igreja e dizendo que a igreja que ilumina é aquela que pega fogo. Tem gente falando isso. Então, o que a gente está vendo aqui é a descrição do que está escrito em 2 Tessalonicenses, em que está acontecendo a apostasia e que ela está caminhando, ela é um sinal de que nós caminhamos para o fim, porque no momento que
passasse a apostasia, é que Jesus vai retirar aquele que está restringindo a operação do anticristo, e aí sim vai iniciar aquele período que é o período da tribulação. Tá? Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês é que, considerando aquela primeira conversa que nós tivemos, em que a gente mostrou os cálculos lá do pastor Sir Richard Anderson, que ele explica assim exatamente o que aconteceu do momento em que Deus falou que Jesus viria e que aconteceria um decreto para a reconstrução de Jerusalém até a vinda de Jesus, e que aquilo se cumpriu exatamente do jeito que estava escrito. Então, que Deus não é um Deus de aproximações. Então, eu quero dizer o seguinte, é que quando a gente olha para a figueira, quando a gente olha para Israel, para o Estado de Israel, a gente sabe que Israel foi considerado um Estado no dia 14 de maio de 1948. Ou seja, no dia 14 de maio de 2021, Israel vai fazer 73 anos. É só um pensamento, porque a gente não tem certeza se essa é a conta, mas é só um pensamento que diz o seguinte: se a geração de que Jesus falava, que não vai passar a geração, for aquela que contaria 80 anos, que é uma... porque o salmista fala que depois que passa dos 70 é câncer, depois que passa dos 80 é câncer enfado. Então, se a gente considerar que a geração seria 80 anos, não seria muito difícil imaginar que a tribulação começasse no ano que vem. Veja, eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho certeza disso. Eu só posso dizer que, olhando para a figueira, existe uma possibilidade que isso esteja acontecendo, porque todos os outros fatos aconteceram. Eu entendo que pelo capítulo 12 de Apocalipse, aquele sinal no céu, ele aconteceu no dia 23 de setembro de 2017, porque assim, eu acho muito difícil aquela sequência de detalhes não ser aquilo que aconteceu, né? Depois, inclusive, eu vou colocar uma imagem do céu naquele dia, lá no nosso grupo de relacionamento. Só para que você possa olhar e falar assim, olha, isso aqui está uma cara bem parecida, tipo assim, né? Você olha para um tamanduá, ele tem nariz de tamanduá, ele tem cauda de tamanduá, ele tem cara de tamanduá, você fala assim, realmente, esse negócio aqui parece um tamanduá. Você pega uma capivara, aquele rato grandão daquele tamanho. Você olha lá, a capivara tem cara de capivara, tem aquele rabinho de capivara, tem a maior assim, comedor de capim, dentinho na frente, aquele roedor daquele tamanho. Aquilo lá parece muito uma capivara. Você fala, nossa, isso aqui parece uma capivara. Da mesma forma, quando você olha lá em Apocalipse, no capítulo 12, e vê assim, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E você vai lá e olha o céu daquele dia, você fala assim, olha, isso aqui parece muito com Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E dessa forma, você pode dizer, pode ser que Deus esteja avisando, olha, o tempo chegou. O tempo chegou. Quando a gente olha ao redor na rua e vê o nível de perseguição que os cristãos estão sofrendo no mundo inteiro, em que agora a coisa não é assim, olha, de religião não se discute, você tem a sua, você tem a minha. Não. Agora, o negócio é o seguinte, cara, eu sou contra o cristianismo. É isso que as pessoas estão fazendo. Então, a palavra de Deus diz que esse dia chegaria. Mas também diz que a pregação dos últimos dias continuaria sendo a pregação do Evangelho, que é a boa nova. A pregação do amor, não do medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Nós estamos guardados nas conchas das mãos de Jesus. Nós estamos guardados, assim como a passagem fala, olha, recolha-se às recâmaras até que passe a ira que vem sobre a terra. Da mesma forma, lá no capítulo 12, lá no versículo 5, né? E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, e houve batalha no céu, e ai da terra. Você precisa ler em Apocalipse 12, no finalzinho do capítulo 12, em que ele diz, ai do céu, ai da terra, e os que nele... Olha só, ele diz o seguinte, lá no 12:12, o seguinte, por isso
alegrai-vos, ó céus. Por isso que 12:11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que o 12:11 está falando? Que você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você não está sendo salvo porque você é bonito. Inclusive, agora há pouco a gente está falando que nós é tudo feio, né? Até a Bíblia fala assim de Jesus, que não se via nele formosura, né? Mas veja, o que a palavra de Deus está falando? Nós não ganhamos porque a gente é bonito, porque a gente é bacana, porque a gente faz as coisas certinho. Não, 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 não. Não foi por isso. Nós vencemos porque Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele sobre nós. E nós cremos porque todos aqueles que creram foram chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ponto. É aí que a conversa acaba. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, pela ação do seu testemunho. Se você crê, você age. A obra não vai te salvar, não, mas a fé vai fazer com que você age, que você tenha obras. E não amar as suas vidas até a morte. A gente não tem que viver com medo. Gente, se esse vírus levar a gente, olha, na hora que eu fechar e abrir o olho de novo, eu vou estar do lado de Jesus. Eu vou estar no céu. Eu vou estar na habitação que Jesus preparou para mim. Vou preparar o lugar. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu fico vendo aí, a gente leva aí 1 ano para construir uma casa, para ficar boa. Jesus está trabalhando na nossa casa faz quase 2000 anos. Imagina o capricho. Imagina o capricho. Então, por isso, alegrai-vos, ó céus, e o que neles habitam, ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, a gente já sabe o que o diabo vai fazer. E a palavra, quando ela fala assim, olha, aquilo que eu temo é o que me sobrevém, eu fico vendo gente assim, morrendo de medo de um vírusinho sem vergonha. Você tem que ter medo, é de Deus. Deus tem o poder de jogar as pessoas no inferno. Então, quando fala assim que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é porque quando você olha para Deus, você sabe que Ele é poderoso. Lembra, Moisés chegou lá todo bacana, viu a sarça ardente, chegou perto, Deus já falou com ele, Moisés, para lá. Tira o sapato, porque você está pisando terreno santo. Então, tenha medo de mim, que sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor dos exércitos. É assim que Deus fala. Então, nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo daquilo que mata. Um vírus. Ter medo do diabo. O diabo, lá no inferno, tem gente que acha que o diabo vai ser o rei do inferno, aquele que vai organizar as coisas. Não. O diabo vai estar aflito, em aflição terrível, no inferno, durante toda a eternidade, porque lá ele não é dirigente, ele é hóspede, ele é prisioneiro. Ele abriu mão da glória, ele se rebelou, e a rebeldia contra Deus só dá num lugar, dá no inferno. Então, a palavra de Deus, ela é a boa notícia, porque ela diz, olha, Deus tirou você do inferno. Foi isso que Jesus fez. Ao morrer na cruz, ele tirou a gente do inferno. A gente estava morto. O John MacArthur, ele fez uma citaçãozinha que eu achei muito interessante, que ele fala assim, a respeito, né, justamente dessa questão. A Bíblia, ela é assim, uma coisa terrível, porque ela diz que todos nós estamos condenados. Todos nós estamos condenados. E que a única chance que a gente teve de escapar da condenação foi entregar as nossas vidas na mão de Deus. Foi aceitar que o seu filho morreu por nós, na cruz. Imagina, Jesus podia simplesmente ter chutado o balde, descido da cruz e feito um espalha, porque ele não precisava, assim, ele tinha poder para não passar por aquilo. Mas sabe o que ele fez? Pai, é o seguinte, eu preferia que o Senhor passasse de mim esse cálice, porque eu já sei que vai ser um perrengue terrível, muito mais do que isso, eu estou sendo gentil. Mas seja feita a tua vontade, não a minha.
Então, se o negócio é morrer, eu já entendi. Como humano, eu tô aqui meio chateado, porque tô assim, bastante preocupado, porque vai ser bastante ruim. Mas eu vou. Cumpra em mim a tua vontade. E ele foi. Então, Jesus amou, porque Deus amou ao mundo. Deus não amou todo mundo. Deus amou foi você. Deus chamou o John pelo nome. Deus chamou a Nilza pelo nome. A Meire, a Sabrina, o Beto, a Andréia. Eles não são tão somente um número. Deus chama pelo nome. Digo para vocês que no céu nós não vamos entrar no atacado. Não vai entrar de bando, não. Ó, agora vai chegar a turma do Campeche. Não, é individual. Você tem hoje a oportunidade de ajoelhar. Anteontem, acho que foi anteontem que o Beto mandou um áudio que eu achei assim, achei perfeito. O Beto falou assim, olha, você que está ouvindo meu áudio agora, nem vira do lado, já levanta, põe o sapato, passa desodorante, escova o dente, olha só, até ele já ajudou, assim, para o cara ajudar a pensar, e vai para a igreja orar. E vai para a igreja orar. Como que você quer ir para o casamento se você não quer falar com o noivo? Nós somos a noiva de Cristo. Então, quando a gente fala a respeito de oração, nós estamos vivendo um momento único. Nossa, mas eu não sei orar. Olha, sabe como é que você ora? Você fecha o olho e fala assim, Deus, eu não sei como é que ora. E se a coisa não estiver funcionando bem, eu queria que o Senhor ativasse aquele dispositivo que fala assim que quando a gente não consegue orar, o Espírito ora por nós. O Espírito geme com gemidos inexprimíveis, mas ele diz para Deus aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que é a nossa oração. E ele te chamou pelo nome. Quando a gente fala a respeito do fim do mundo, a respeito dos fins dos dias, hoje de manhã mandei a mensagem para o Beto, fim do mundo amanhã? Ele falou, sim, amanhã nós vamos conversar sobre o fim do mundo, porque não é o fim. Não é o fim. Tá travando? Travou aí? Travou? Tá voltando? Voltou? Hã? Tá travado? Pera aí, deixa eu ver se eu pego aqui. Vamos ver se voltou. Voltou, Carla? Como você fala, Voltou? clicando. Tá, vê agora se voltou. Não. Voltando, voltou? Então, assim, eu lembro para vocês que o que a gente está conversando aqui, a gente está gravando de duas formas e depois vai para o YouTube, ok? Vai para o YouTube depois que a gente está gravando. Eu vou colocar a pregação da semana passada, a palavra de semana passada, né, que eu estava em Rio Verde. Eu não tive tempo ainda de subir, mas daqui a pouco a número 7 está lá. E essa aqui, que é a número 8, vai também. Mas é importante que a gente lembre, que a gente não esqueça, que mais do que nunca agora, mais do que fazer qualquer coisa, você não pode sair da cama. Você não pode levantar de manhã sem orar. Você não pode fazer isso. É uma determinação. É uma determinação. Tá travado ou tá funcionando? Ainda vivo. Pera aí, deixa eu ver se eu mudo aqui. Tá ruim. Vê se voltou agora, Carla. Reconectando. Voltou? Acho que agora voltou. Avisa se voltou, pessoas. Tá voltando agora? Voltou? Vamos lá. Bom, só som. Mas deve estar voltando agora, porque eu mudei a conexão aqui de novo para ver se melhora um pouquinho. Bom, agora está voltando, turma. Ó.
Pronto, acabei de conseguir entrar em 4G aqui. O som voltou. Bom, de toda forma, só a gente continuando o que a gente está falando agora, que é assim, você precisa se lembrar mais do que tudo agora, que os dias que nós estamos vivendo são os últimos dias. Ah, mas pode ser que isso leve 100 anos para acontecer, pode ser que leve 1000 anos para acontecer, pode, mas não é provável que seja assim. Não é provável que seja assim. O que a palavra de Deus fala e descreve como sendo os últimos dias é o que nós estamos vendo escancarado na nossa frente. Mas a conversa do diabo é sempre aquela, é sempre a mesma. É assim que Deus falou? É assim que Deus disse, igual o diabo falou com Eva. É assim que Deus falou? Aí quando Eva começa a dar uma rabiada assim, aí o diabo fala, Deus não falou isso. Deus não disse isso. Deus mentiu para vocês. Deus mentiu, porque no dia que você comer da árvore do bem e do mal, você vai ser conhecedor de tudo como Deus. Então, a conversa começa rodeando toco e depois uma mentira deslavada. Hoje, a gente está vendo, a cada dia que passa, que as heresias elas estão tomando conta de tudo quanto é lugar de igreja. A mentira já está descarada na rua. Mas a semana passada teve aquele caso lá do Ed Renekiewicz que falou que a Bíblia é insuficiente. Você vai ver o vídeo, você fica assim, pesaroso pelo sujeito. Como é que alguém pode falar que a Bíblia é insuficiente se ela sempre está atual, né? É costume dizer que ela é mais atual do que o jornal de hoje, inclusive porque você não pode acreditar no jornal, na Bíblia você pode acreditar. Então você não precisa preocupar com o jornal, né? Mas assim, a gente não sabe como que as coisas vão acontecer. Mas eu posso dizer o que nós temos que fazer. Nós temos que orar, nós temos que não sair da cama sem falar com Deus. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Você não pode deixar de se alimentar da palavra de Deus. Se você não entende o que você está lendo, você vai entender lendo. Deus vai falar com você. Deus vai falar. E além disso, você não pode deixar de falar para as pessoas que existe uma solução, que existe salvação, que existe um caminho. Isso tudo faz parte. O fim dos dias é tão somente um pano de fundo que você coloca na sua vida, lembrando que você precisa se apresentar puro diante da vinda de Jesus. É isso que nós estamos vivendo. Então, eu queria dizer para você, lembrando agora o que a gente está falando, que em Tessalonicenses fala que o restritor, aquilo que você é, vai ser retirado. Manda um joinha para mim, por favor, Carlos. Vai ser retirado. Então isso vai acontecer. E as pessoas que não receberam a palavra de Deus, a palavra da verdade, elas vão estar condenadas mesmo. E não é uma condenação que vai e volta. É isso que a Bíblia fala. E assim, só que antes disso a coisa ainda vai ficar bem ruinzinha. Porque quando lá em Apocalipse fala assim, no capítulo 12, no versículo 12, fala assim, por isso, ó, alegrai-vos, ó céus, os que neles habitais. Porque a gente já vai estar no céu, alegre, bonito e beleza, né? Mas, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, que pouco tempo lhe resta. Então, essa palavra, ela é uma palavra dura, porque ela é a palavra dos últimos dias. É isso que a gente está vivendo hoje. É isso que a gente está vivendo hoje. E você não pode se esquecer que a única maneira que você tem de contornar esse assunto é você se apresentando diante de Deus, conversando com Deus, conhecendo a Jesus, lembrando que Ele é cordeiro com você, Ele é seu amigo. Então, assim, tudo isso faz parte do momento que nós estamos passando hoje. E por fim, por último, para a gente falar lá no capítulo 4 de Apocalipse, né? Acontece uma coisa incrível. Uma coisa incrível, não, uma coisa assombrosa, uma coisa surpreendente. Os anciãos que estão diante do trono, eles se ajoelham diante do Cordeiro,
entregam as suas coroas, dizendo: Santo, 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 Santo. O reino deste mundo passou a ser de Jesus, de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Por que eu estou citando isso? Porque hoje nós sabemos que o mundo jaz no maligno, tá? Então significa o quê? Que o diabo hoje ele tem domínio sobre o mundo. Assim, não tem conversa. Muita gente, muita igreja fala que Jesus está reinando desde que ele veio sobre a terra, né? E tem uns que falam que Jesus está reinando desde 1967, eu não sei porque eles têm essa data também não, mas dizendo que Jesus está reinando sobre a terra, sendo que a Bíblia diz que o mundo ainda jaz no maligno e que a posse da terra, ela volta para Jesus no momento em que os anciãos entregam as suas coroas diante do trono e dizem: e o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Os anciãos pegam a escritura da terra, tomam da mão do diabo e entregam para Jesus. E aí é que começa o reinado. Por que é importante saber sobre isso? Porque se você não entende que é assim que acontece, você vai acreditar que Jesus está reinando sobre a terra desde que ele veio, ou desde 1967, ou seja lá o que esse povo está falando. E aí, você fica olhando para o mundo, essa baderna que está, e fala assim: Jesus está meio ruim de serviço, nós vamos estar com um pedido de impeachment contra Jesus então. Entende? É claro que Jesus ainda não está reinando diretamente sobre a terra, inclusive porque a Bíblia fala que não é assim, o mundo jaz maligno. Então, essas coisas são importantes que a gente entenda, para a gente saber que o livro de Apocalipse, o livro das Revelações, ele não foi cumprido ainda. Ele está começando a ser cumprido. Isso serve para você entender que a profecia ela vai funcionar corretamente. Ela vai ser cumprida. A palavra profética ela não foi feita para a gente adivinhar o futuro. Ela foi feita para a gente saber que nada escapa do controle de Deus. Nada escapa. Assim como você estava falando que seu marido teve o vírus e você não nem tchum, como é que explica uma coisa dessa? Esse vírus não é o mortal do Apocalipse que sai matando todo mundo? Não. A palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Lembre-se, a palavra de Deus está cumprindo-se diante dos nossos olhos. E volto a insistir, você está nas mãos de Jesus. E não é nas mãos assim que ele está jogando peteca com você, não. Ele está te cuidando nas tuas mãos. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. O livro de Revelações é para ser lido. Essa semana a gente comemorou o aniversário das minhas filhas, né, da Marina e da Amanda, e o pessoal foi lá para casa, e assim, graças a Deus foi tudo muito bom, e a gente estava conversando justamente sobre isso. A gente conversa sobre isso, tá? Eu estava conversando com o presbítero e falando, olha, a gente precisa entender o que a palavra de Deus está falando para os nossos dias. Uma coisa é entender, para a gente saber o que está acontecendo, né? A gente sabe que a apostasia veio, que nós não vamos ver o anticristo, nós não vamos ver, porque Paulo fala assim que o que está impedindo o anticristo de aparecer é o restritor, é aquele que restringe, é aquele povo que impede que a maldade se alastre. Então nós não vamos ver, porque lá fala que quando o restritor for tirado, aí vai aparecer o anticristo. Ele vai aparecer como um cara legal, um cara bacana, né? Ele vai querer fazer amizade com todo mundo, ele vai confirmar os acordos de paz que já existem hoje, ele vai confirmar, lá em Daniel fala exatamente isso, que ele vai confirmar os acordos de paz por 7 anos, e aí depois na metade lá ele vai fazer uma bagunça, vai invadir o templo, né? Vai se colocar lá, a gente não vai estar aqui para ver. A parte que importa para a gente é o seguinte: ora todo dia de manhã, ora todo dia, no mínimo de manhã. Paulo fala que é para orar sem cessar, né? Mas então, já mais uma razão, viver em oração. Mas também, especificamente, levantou
Coloque-se diante de Deus. Coloque o seu dia. Coloque a sua luta. Coloque os seus desafios. Coloque a sua casa. Coloque as autoridades. Lembre-se, a palavra de Deus fala que você tem que honrar ao rei. Significa que você não vai queimar pneu por causa do governo. Acredite nele ou não, você vai honrar o rei. Deus colocou como autoridade, você vai honrar. Tá? Então você vai orar. Você vai orar pelos seus amigos. Você vai orar pelos seus inimigos. E toda vez que você encontrar um inimigo, você vai olhar para a cara dele e falar assim: pois é, essa criatura dos infernos aí, né? Pois é. Esse é um daqueles por quem Jesus morreu. E pode ser que uma simples palavra sua para ele falar assim: olha, eu queria te falar que Jesus morreu por você. Tá? Eu pessoalmente acho que você merece umas pancadas na cara, mas, né? Mas Jesus pensa diferente. Ele morreu por você. E você já pensou se esse cara vira? Se esse cara faz realmente, é a primeira vez que eu ouço alguém com tantas palavras maravilhosas para mim, dizendo assim que quer me bater, mas no entanto não vai me bater porque Jesus morreu por mim. Então a gente nunca sabe como é que as coisas vão caminhar, mas a gente sabe que essa responsabilidade é nossa. Além disso, leia a Bíblia. Leia. Ah, não estou entendendo nada aqui, porque esse livro de... pegar um livro mais difícil, né? Esse livro de Joel é um livro difícil. Esse livro aqui de Filemão, tá, parece estar fazendo escravo, tá falando do escravo que tinha fugido e que Paulo manda Filemão de volta para o dono e fala assim: olha, trata como se fosse eu. Aí você fica sem entender nada. Aí você pega lá o livro de Isaías, aquela coisa toda. Você pega o livro de Ezequiel, aí tem gente que fala que tem um disco voador lá no começo, mas na verdade é o trono de Deus, né? Porque é uma coisa assim assombrosa. Difícil, então você vai lá e lê o livro de João. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí fala: não entendi nada. Aí você pensa assim: no início era a ação, o verbo não é ação, no início era a ação. Então, Deus era a palavra, e Jesus na palavra, ele é o verbo. Se você lembra da gente que estudou português, né, antes do Paulo Freire e tal, então você lembra lá assim que o verbo é uma ação, então Jesus é a ação. Aí você já lê João de outro jeito. Do princípio, Jesus já veio quebrando, Jesus já veio fazendo, já veio agindo. No princípio era Jesus, no princípio ele era o verbo. E a ação estava com Deus, e a ação era Deus. E por meio dele foram criadas todas as coisas. Aí você já fala: ah, entendi. Então Deus era a palavra e Jesus era a ação. Beleza, aí você já entendendo. E aí João vai falando a respeito do amor. E vai falando que o amor é um amor em palavra e é um amor em ação. O amor não é só blá blá blá. Se o cara chega com fome em você, você não fala: Deus te abençoe, olha, eu vou orar aqui por você, tá? E o cara vai embora com fome. Tem dó. Tem dó. O amor enfia a mão no bolso, tá bom? E se não tiver, corre atrás, divide o que tem e pronto. Mas é assim que você vai ler e você vai entender por que Jesus veio. Porque Deus falou o que ia acontecer. E Jesus veio e agiu. Nasceu numa manjedoura. Foi no supermercado, já está cheio de panetone, né? Por causa do Natal. Nasceu numa manjedoura. Viveu entre nós. Maria trocou a fralda de Jesus. É bem possível que José tenha feito isso também, porque José era parceiro, pelo que a gente entende na palavra, ela fez isso. Então você imagina, passou por aquilo tudo, né? Não tinha hipoglós para passar nas assaduras, não sei nem como é que era. Mas assim, cresceu entre nós, caminhou entre nós, comeu, falou, teve amigos, não teve pecado. E passou por todas as privações que alguém poderia passar. Quando ele resolveu ter uma conversa com Deus, ele foi lá para o deserto, ficou 40 dias sem comer. E viveu durante esse tempo todo na terra, né? E ele não precisava passar por nada disso não, mas ele fez isso, sabe por quê? Porque ele era a ação. Quando Deus falou assim: vamos ter que fazer alguma coisa, Jesus, é para já, eu estou pronto para fazer. E foi isso que Jesus fez. Não cruzou os braços, foi para a cruz, derramou o sangue dele todo por mim. Olha, vê se tem cabimento uma coisa dessa, né? Por mim, por você. Você é até uma pessoa bacana, agora por mim tem cabimento. Então você vê,
lê, e lá em João você vai descobrir o tamanho do amor de alguém que não precisava ter passado por nada disso, mas ele escolheu passar só para que, no momento em que ele morreu na cruz, todos os pecados cometidos em toda a história humana, todos os pecados foram jogados em cima de Jesus. Todos. Todos. E Deus, pelo seu amor, para chegar de novo no Filho amado dele, ele teve que tirar o pecado da frente. Ele foi perdoando, 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 até que chegou debaixo daquela bagunça toda, ele encontrou o filho dele. E na hora que ele olhou para o filho dele, ele estava de mão dada com você, de mão dada comigo, de mão dada com o Beto, de mão dada com a Marina, com a Carla, com a Meire, com a Suzy. Estava com todos nós, estava de mão dada lá. Aí Deus falou, epa. E Jesus falou, esses aqui são os meus irmãos. Esses aqui são os meus irmãos. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Nosso Deus, nós te agradecemos porque a sua palavra é viva, porque Jesus é a ação, é Jesus que nos dá forças para que a gente possa caminhar, para que a gente possa lavar a louça, para que a gente possa dirigir, para que a gente possa cuidar da nossa família, para que a gente possa ajudar os que estão precisando, para que a gente possa dar a palavra da salvação, não a palavra da condenação, a palavra da salvação que está diante de nós. Nós te agradecemos pelo amor que o Senhor derramou por nós. Nós agradecemos, ó Pai, pelo sangue derramado. Nós agradecemos porque Jesus nos amou a esse ponto. E pedimos, ó Pai, que a sua palavra se revele nas nossas vidas, para que as pessoas olhando para a gente não vejam a gente, vejam Jesus. Para que as pessoas possam ver Jesus através das nossas vidas. E saibam que Ele é o Filho de Deus vivo, que nasceu, viveu entre nós, morreu entre nós e ressuscitou. Foi ressuscitado por Deus. E hoje está na glória junto com o Pai, esperando o momento em que nós estaremos juntos. Porque, de acordo com a sua palavra, Ele diz que eu vou preparar lugar para vocês e quando estiver pronto, eu vou buscar vocês para que vocês estejam onde eu estiver e que a nossa alegria seja completa. E eu vou preparar uma mesa para receber vocês. Ó Deus, nós só podemos agradecer porque nós não somos nada diante do Senhor. Nós não somos nada. Entretanto, de acordo com a sua palavra, na carta às igrejas, nós queremos vencer e estar dignos diante do Senhor, diante da sua vinda, que nós sabemos que se aproxima. Ó Deus, que o seu amor derramado tire de nós todo medo, porque nós somos aperfeiçoados por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas em amor e não em medo. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te agradecemos esse tempo junto, em nome de Jesus. Em nome, através de Jesus. Amém. Turma, Deus abençoe todo mundo. Amém? E a paz de Campinas, São Paulo hoje. Amém? Boa noite para todo mundo.